Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? Pronto, hoje nós vamos, gente, estudar o nosso livrinho de produção textual, certo? Só que hoje é aquele livrinho de produção que nós estudamos os gêneros textuais. Gente, nós vamos estudar hoje o primeiro gênero textual. Nós vamos estudar dois gêneros hoje. O primeiro é manual de instruções. Vocês já ouviram falar do manual de instruções? Pronto, vamos agora descobrir o que é, certo, gente? Manual de instruções. É um gênero textual que faz parte do tipo instrucional, assim como, por exemplo, as receitas, as bulas de remédio. O manual de instruções serve para ensinar o cliente a montar e a manter determinado produto. Pode também servir, por exemplo, ensinar as regras de um jogo ou as regras de convivência de um determinado ambiente. Então, o manual de instrução, ele vem sempre, dentro de alguns, vamos dizer, vocês compram algum eletrodoméstico, vem ali o manual de instrução, explicando tudo direitinho, como é que eu posso manusear aquele eletrodoméstico. Se você, vai precisar brincar, mamãe compra um joguinho, você abre o joguinho, como é? Eu começo a fazer como aqui nesse jogo? Inicia como esse jogo? Vem o manual também de instrução, explicando como é as regras daquele jogo, certo? E existe manual de instruções para várias outras coisas, certo, gente? O manual de instruções orienta o consumidor, quer dizer, o consumidor são as pessoas que compram. Então, se eu compro um determinado produto, se eu quero brincar com um joguinho, sempre vem o manual, porque o manual ele vai me orientar, me orientar a montar aquele joguinho, as regras daquele joguinho. O manual também vai me ajudar com que eu possa ter mais cuidado com ele, onde é que eu devo deixar guardadinho. Como também serve para eletrodoméstico, para móveis, enfim, para tudo que, o consumidor possa ter, vamos dizer, informação de como manusear aquele jogo, aquele brinquedo, aquele aparelho, aquele, vamos dizer, aquele carro, enfim, qualquer coisa que a gente possa comprar, qualquer produto, melhor dizer. Vejam bem, aqui a Pro colocou o manual de um iPhone, Então, sempre vê o manual porque vai dizer o quê? Aqui, essa bandejinha aqui é o quê? Serve para isso, Para fones de ouvido, Aí vem dizendo os botões para volume, o conector, a barra de tudo, aqui a barra onde tem a câmera. Então, o manual é justamente para isso, para orientar o consumidor de como usar esse aparelho, Aí, comprei um joguinho. Mamãe, a senhora comprou um joguinho e agora? Como é que eu vou aqui iniciar esse jogo? Pega um manual de instruções, porque no manual de instruções vem dizendo como você vai preparar aquele joguinho, Como vai jogar, o ponto que você vai ganhar se você alcançar aquela determinada casa. Então, o manual, ele serve para isso, para orientar, dar instruções sobre como, manusear todo esse equipamento que você tem em mão, todos esses produtos, certo? Como também um manual de montagem. Mamãe compra uma cama, ou um guarda-roupa, e aí diz, e agora como é que eu vou montar? Porque ele não vem todo armadozinho, prontinho. Ele vem embaladozinho, onde alguém precisa, montar aquele guarda-roupa. E para montar, tem que ter o manual de montagem, porque ele também vai dar as instruções de como começar a montar aquele móvel, não é isso? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre matéria jornalística, que também é um gênero textual muito legal, certo, gente? Vejam bem, você já deve ter se deparado com as notícias publicadas em diversos veículos, como televisão, rádio, internet, jornal ou revista. Nessas publicações, é possível notar quando o comunicador apenas reproduz o fato, quando dispõe os dados para que o leitor tire suas conclusões.
ou quando ele expressa sua opinião, independente de qual das situações seja, temos aí matéria jornalística. Então, matéria jornalística é quando alguém nos traz alguma informação. Mas a matéria jornalística, ela só passa no jornal? Não. Ela pode vir na revista, ela pode estar na internet, no rádio, né? Ela pode vir em qualquer, né, diversos veículos, que quer dizer o quê? Diversos meios, né, de comunicação que a gente possa ter para ter a notícia, certo, gente? Vejam bem, aqui a ProWilliane traz como exemplo aqui uma matéria jornalística que está o quê? Num jornal. Então, muitas pessoas têm informação quando estão lendo o jornal, informações políticas, de futebol, né? Sobre qualquer notícia que aquela pessoa publicou ali no jornal que a gente está lendo. Vejam bem, existem 3 tipos de matéria jornalística. Nós temos o artigo, certo? Que é um texto que é colocado ali naquela matéria jornalística que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Então, o jornalista está ali, né, entrevistando alguém por uma situação. Aconteceu, vamos dizer, um assalto em tal lugar. Chega o repórter e aí pergunta, olha, o que foi que aconteceu? Está entrevistando alguém. Naquele exato momento, ele vai também publicar, né, no jornal aquela notícia, mas também ele pode expressar a opinião dele e de outras pessoas em relação àquele acontecimento, certo? Não precisa só ser notícia ruim, não. Notícias boas também. Vamos dizer, vai ter os jogos, o Interclasse, né? E vem para aqui, para Castro Alves, entrevista os professores de educação física, e aí faz aquele movimento, aquela propaganda, certo? Bota lá no jornal ou na internet. E aí você também vai ter, né, um tipo de matéria jornalística, como a gente já teve também de algum coleguinha de vocês aqui na Castro Alves. Você lembra? Então, ali, se for um artigo, a pessoa que vem entrevistar, certo, gente? Ela também pode dar a opinião dela em relação àquela notícia que ela está publicando. Quando ela dá aquela opinião, nós chamamos de artigo, porque é um texto que expressa opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Então, a pessoa que está escrevendo, ela também pode dar a opinião dela em relação ao que ela mostrou sobre tal assunto na matéria matérias jornalísticas, ok? Temos também a reportagem, que é um tipo de matéria jornalística. Só que a reportagem é diferente, por quê? É um texto que, por meio de coleta de dados e resultados de pesquisa de diversas fontes, confronta visões distintas de mesma realidade. Quer dizer, quando eu digo reportagem, é quando aquela pessoa que vai atrás daquela... vamos dizer, daquela situação para saber mais, né, sobre, vamos dar outro exemplo aqui, sobre a política. Então, teve a eleição agora para prefeito e aí as pessoas saíram na rua porque as pessoas que estavam saindo para votar não estavam obedecendo, né, as regras de distanciamento. Aí a repórter vai ali nas filas, né, daqueles locais que está tendo as urnas, que as pessoas estão votando, e começa a observar para mostrar também na matéria jornalística o que está acontecendo no domingo de eleição. Nesse meio, ela começa a pesquisar dados, coletar dados, vendo opiniões de pessoas. E aí, o que é que ela faz? Ela faz o quê? Ela coloca, certo? Todas as opiniões das pessoas, o que falaram em relação à falta de respeito, né, das pessoas, a falta das pessoas terem consciência, né, e não cumprirem com aquelas regras de distanciamento. Então, quando elas ali colocam nas matérias do jornal aquela situação, né, que não foi respeitada, ela não só vai botar o que está acontecendo, ela vai botar também, né, uma notícia dando, né,
vamos dizer, dando opiniões de outras pessoas em relação àquele acontecimento. Então, quando outras pessoas estão opinando sobre aquele acontecimento ali, é chamado de reportagem. Por quê? Ali já foi uma coleta de dados, já foi uma pesquisa, né, que ele foi feito por várias pessoas, ouvindo a opinião de várias pessoas, e aí essas diversas fontes, diversas opiniões, elas, né, terminam sendo o quê? Sendo opiniões diferentes e sendo expostas. E quando elas são expostas, as diversas opiniões são chamadas de matéria jornalística, de reportagem. E nós temos também matéria. Matéria já é outra coisa. Matéria trata-se de uma reportagem, mas não chega a ser tão complexa. Tem sim a informação de algo, de algum assunto, certo? Só que não relata as coisas com mais, né? São mais simples, com mais simplicidade. Mostra aquele acontecimento, realmente existiu, a falta de conscientização das pessoas, elas não tiveram, vamos dizer, consciência que precisavam ter esse distanciamento, estavam se aglomerando, estavam sem as máscaras, mas algo mais simples, sem muitas opiniões, certo? Então, hoje nós terminamos nossa aulinha, certo, gente, de produção de texto, e eu vou deixar aquela mensagem de João e Alice que diz o seguinte: o que hoje faz doer, amanhã tornará você mais forte. Tenha fé. Um beijo da Pro Liliane.